Amados, chegamos então ao nosso 13º encontro para tratar do Evangelho de João. Nós vimos no encontro passado João nos relatando o encontro que Nicodemos teve com Jesus. Nicodemos, um dos principais dos fariseus, vai na escura da noite, sem que ninguém perceba, sem que chamar atenção, vai até Jesus. E, certo, ele viu em Jesus algo diferente. E antes que ele chegue a Jesus, Jesus já conhece o coração dele e já fala logo o que ele precisa saber. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Eu sei, Nicodemos, que você é um dos principais dos fariseus, eu sei que você cumpre a lei, eu sei que você conhece toda a lei, sei até que você ensina a lei. Mas olha só, você precisa nascer de novo. O que te importa, Nicodemos, é nascer de novo. E é pensando nisso que nós vamos parar agora para analisar o Evangelho de João. Um nascimento, um novo nascimento. Nascimento da água ou nascimento do Espírito. Tem diferença entre nascimento da água e nascimento do Espírito? Nascer do alto, nascer do novo? Então é isso que a gente vai pensar um pouquinho agora. E uma verdade incontestável. O novo nascimento é a maior necessidade de nossas vidas. Jesus falou, te importa, amigo, é nascer de novo. Sem um novo nascimento, nossa vida não tem sentido. E ele coloca lá no versículo 3, Jesus falando, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No versículo 5 ele vai falar de novo, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E no versículo 7 ele fala, Nicodemos, te importa-vos nascer de novo. O que tem importância para você, Nicodemos? É nascer de novo. Está claro, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está claro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Muito bem. Muitos entendem essa informação, que está aqui registrada no Evangelho de João, como sendo a necessidade do homem ser batizado com água e posteriormente ou simultaneamente batizado com o Espírito Santo. Mas preste atenção, as pessoas estão pensando, quando lê esse texto, estão entendendo assim que o batismo com água que está se referindo é o batismo do Espírito, é o batismo de João Batista, e que o batismo com o Espírito seria o batismo que Jesus iria propor. Mas se você ler o texto comigo, você vai chegar à conclusão que Jesus não está falando de batismo, nem toca nesse assunto de batismo. Tirou-se essa ideia de que batismo com água seria, o nascimento nas águas seria o batismo, mas não tem referência nenhuma a batismo nesse contexto, nessa palavra de Jesus. Jesus não está falando de batismo. Jesus não está se referindo em momento nenhum a batismo, ele está falando de nascimento. Então pode-se pensar que o nascer da água, já que não é o batismo, seria algo natural. A bolsa estourou, a criança que estava dentro do útero agora está pronta para nascer. Então o nascimento da água, podemos pensar algo natural, como o nascimento no útero materno, quando estoura a bolsa e a água, nem água, é amniótica, é amniótica. Então, pode-se pensar que nascer natural seria nascer do ventre, nascimento natural, e que um nascimento sobrenatural seria a conversão. Nascer do Espírito seria a conversão. Mas olha só, você lê o texto comigo, Jesus também não está falando de diferença entre batismo, entre nascimento natural ou nascimento espiritual. Jesus não está se referindo à diferença de nascimento. Jesus estava, sim, alertando a Nicodemos sobre a importância de nascer de novo. Então, a ideia de batismo ou de nascimento natural ou sobrenatural está descartada. É forçar a exegese do texto, é querer colocar o texto em alguma coisa que ele não diz, é querer trazer o texto para aquilo que eu quero dizer, e eu não sou apto, não posso fazer isso, eu tenho que dizer aquilo que o texto está dizendo. Essa é a função do pregador. É relatar aquilo que o texto diz, não aquilo que eu acredito, que eu acho. Então, nesse texto que a gente leu agora, a gente não viu Jesus falando de batismo, nem viu Jesus falando de diferença entre nascimento natural e nascimento sobrenatural. Ele está falando de novo nascimento.
A expressão nascer da água, e nascer da água, não deve ser utilizada com referência a batismo, e batismo também não é condicionante para a salvação. Vocês se lembram do ladrão na cruz? Aquele que reconhece Jesus e pede para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em algum momento aquele ladrão preso na cruz nasceu da água e do Espírito? Certamente sim. Em algum momento ele era na cruz, agora na cruz, nos seus últimos derradeiros minutos, alguma coisa aconteceu no interior dele que ele nasceu da água e do Espírito lá na cruz. Porque senão Jesus não teria falado para ele: olha, ainda hoje estarás comigo no meu reino, ainda estará comigo no paraíso. Aqui tem um detalhe muito grande aqui. Ele pede para estar no reino, e Jesus fala que ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Porque o reino de Deus já chegou, já está aqui entre nós, está nos nossos corações, mas ainda não se concretizou. É por isso que Jesus fala: você vai estar no paraíso. O reino vai acontecer mais tarde, quando Jesus voltar com toda a sua glória e majestade, e o reino será instituído realmente entre nós. Por enquanto nós temos o reino sim, já chegou, está nos nossos corações, mas ainda vai se concretizar. Então, veja bem, quando o João vai escrever quem não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus, está dizendo para a gente isso. Alguma coisa acontece em nós, que aí sim, que é o poder de Deus, que faz com que nós nasçamos de novo. Olha só, nascer da água pode ser sim entendido como a água da palavra de Deus, nascer da palavra de Deus. Efésios 5:25, nós vamos ver Paulo escrevendo, e Paulo diz assim, ele está fazendo uma analogia entre o marido e a mulher, entre Cristo e sua igreja. Aí Paulo escreve assim: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela, para que santificasse, olha só, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Vou repetir. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí é que o apóstolo Paulo está fazendo exatamente isso, uma analogia muito boa, dizendo que Cristo purificou a igreja pela lavagem de água pela palavra. Então, a lavagem com água é pela palavra. Nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito, nós podemos se entender como sendo a mesma coisa. João escreve, e pelo fato dele escrever, nós podemos sim entender que Jesus está se referindo à água no sentido de purificação. Veja o que o profeta Ezequiel profetizou em Ezequiel 36, a partir do versículo 24. Ezequiel fala assim, ele está falando da restauração de Israel. Ele fala assim: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, agora, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E ele fecha o raciocínio: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Água, simbolizando purificação espiritual. Água e espírito formam um binômio praticamente inseparável quando se trata de purificação. E é por isso que Jesus vai advertir Nicodemos: tu, Nicodemos, mestre de Israel, não compreende essas coisas? Você que está ensinando, você que conhece o que Ezequiel falou, você que conhece muito bem o Antigo Testamento, você não compreende essas coisas? Mas no Antigo Testamento nós encontramos várias passagens usando água no sentido de purificação espiritual. Temos várias passagens. Logo, podemos entender que Jesus se referia à água no sentido de purificação, quando fala nascer da água do Espírito. A purificação da alma realizada pelo Espírito Santo
acontece por meio da palavra de Deus no momento de nossa conversão. Nós encontramos água e Espírito juntos em vários momentos da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Tem uma passagem de Isaías fala no capítulo 44, verso 3, que Isaías fala assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre terra seca. E ele continua: derramarei o meu Espírito sobre toda a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Novamente, água e Espírito junto. A virtude do Espírito Santo faz na alma o que a água faz no corpo: limpa, purifica. A virtude do Espírito Santo faz na nossa alma o mesmo que a água faz em nosso corpo: lava, limpa, purifica. Então, amados, nascer da água não se refere ao nascimento natural, não se refere ao nascimento de João Batista, ao batismo de João Batista, não se refere também ao batismo cristão, mas sim à purificação. Como disse Ezequiel fala também: aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o Espírito novo. Água e Espírito juntos. A água, no diálogo entre Jesus e Nicodemos, é apenas mais uma ilustração do aspecto purificador do Espírito Santo. Não existe diferença, meu irmão, entre nascer da água e nascer do Espírito. Ambas expressões significam nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer da água e do Espírito. Importa-vos nascer do alto. A água citada nesse diálogo não é água física, não é essa água da torneira, não. É a água viva. Essa sim é água viva, é a água que Jesus ofereceu à mulher samaritana lá no poço de Jacó. A mulher está lá no poço, Jesus pede água, aí Jesus fala para ela assim: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias águas e ele te daria águas vivas. Essa água viva que Jesus está se referindo agora no diálogo com Nicodemos. É a água que o próprio Jesus afirmou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Esse texto nós vamos ver mais na frente, em João capítulo 7. Então, é preciso sim nascer de novo. Essa novidade de vida, nascer de novo, só acontece pelo poder do Espírito Santo. É só pelo poder do Espírito Santo. Por isso que ele vai escrever, Jesus falando, vai escrever, João vai escrever: o vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Interessante essa palavra Espírito, sabe? Interessante. Se você pegar a origem dela lá no hebraico, ela está escrita como Ruach. Ruach, em hebraico, foi traduzida para o grego como pneuma, e depois na latina, na Vulgata e tudo mais, entrou a palavra Espírito. Então, Ruach, no hebraico, pneuma, no grego, Espírito, que nós conhecemos hoje. E o que significa isso? Significa vento. Ruach, vento, sopro. O Espírito é como o vento. Você não vê o vento, mas você vê as consequências dele. Somente o Espírito Santo tem o poder de convencer-nos quão pecadores nós somos. Somente o Espírito Santo nos regenera, nos batiza e nos sela para a redenção. Só o Espírito Santo nos regenera, nos batiza e nos sela para a redenção. Sem a ação do Espírito Santo em nós, nós não teríamos acesso ao reino de Deus. Daí o alerta de Jesus: importa-vos nascer de novo, nascer do Espírito. Nascer de novo é deixar-se ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. É deixar-se ouvir a voz do Espírito e obedecer a Deus.
é deixar de seguir a ritos, tradições e passar a seguir ao Cristo. Era isso que estava faltando para Nicodemos, deixar de seguir a ritos, deixar de seguir a tradições e agora passar a seguir a Cristo. É isso que faltava para Nicodemos. Esse sim é o poder da regeneração, do novo batismo. É ser nova criatura. É passar da morte eterna para a vida eterna. É ter novos hábitos, novos desejos, novos valores. Isso chama-se regeneração. A regeneração é um ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado em nós. No momento em que o Evangelho chega até nós, Deus fala através do Evangelho para nos chamar para Ele. Deus nos chama através da mensagem do Evangelho. Por nós mesmos não seria possível responder a esse chamado, mas Deus produz em nós um novo coração que nos faz desejosos cada vez mais de conhecer as verdades do reino. O que ocorre na regeneração, de forma exata, como isso acontece, é um mistério. É um mistério para todos nós. A regeneração genuína, ela vai produzir em nós mudança radical de vida. Quando a pessoa ouve a mensagem do Evangelho, deixa o Espírito Santo fazer o que ele precisa fazer, que é te dar a chance de ter uma nova vida, a pessoa que bebia, deixa de beber. Aquele que usava droga, não vai mais querer saber de droga. Quem se prostituía, não vai mais se prostituir. Aquele que mentia, vai parar de mentir. Aquele que invejava, vai parar de invejar. A pessoa passa então a buscar as coisas de cima, as coisas do alto, procura agradar a Deus, procura entender e fazer a vontade de Deus. Passa a viver em termos de adoração a Deus. Passa a viver para adorá-lo. Eu vou terminar esse momento plagiando aqui Pedro. Pedro escreveu na primeira carta dele, a partir do versículo 3, um texto que fecha o nosso raciocínio aqui. Eu vou ler para vocês. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que não murcha, reservada no céu para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultai, Pedro fala, nisto exultai, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Para quê? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É importante nascer de novo. É importantíssimo deixar com que o Espírito Santo faça em você a obra de regeneração. Senão, você vai ser apenas um conhecedor do Evangelho, apenas um conhecedor de Jesus Cristo. Isso não te deixa entrar no céu, não. O que importa é nascer de novo. Deixa o Espírito fazer a obra e vai ser um crente fiel, firme no Senhor, para valorizar o sacrifício dele. E no último momento, como Pedro falou, nós tenhamos garantido a salvação da nossa alma. Por aqui é só. Daqui a pouco a gente volta para gravar mais um momento no nosso Evangelho de João. Fiquem todos com Deus e até a próxima.